Boa tarde mais uma vez, meu querido vestibulando, principalmente o vestibulando lógico. Estamos aqui, a equipe de História e o professor João Maria Fraga, para tecermos um comentário acerca da prova discursiva. A prova atendeu mais uma vez todo o trabalho que foi realizado durante o ano, principalmente no que diz respeito, mais uma vez, à questão da cidadania. Observe que a questão número 5, que tratava dos fragmentos textuais do Montesquieu e de Rousseau, justamente fazia menção àquela forma de Estado que imperou na sociedade europeia, a partir principalmente do século XV até o século XVIII, o chamado absolutismo monárquico. Na verdade, um conjunto de práticas, denominado pela historiografia de antigo regime, em que tanto o absolutismo como a prática econômico-mercantilista, a sociedade estamental, onde a mobilidade vertical era quase nula, e que, naturalmente, através do preceito cultural, ainda havia em vários desses estados uma aliança, uma articulação junto com a Igreja Católica. A questão pedia para você identificar, a partir do fragmento, uma característica do antigo regime, explicava, você podia identificar o absolutismo, mostrar que o poder era totalmente centralizado nas mãos do rei, ou o mercantilismo, destacar que havia uma intervenção do Estado na economia, inclusive criando formas de acumulação do par desse Estado para atender os privilégios da nobreza, ou até mesmo uma sociedade em que você não permitia essa mobilidade porque privilegiava as categorias nobreza e clero em detrimento da população. A letra B explicar outras duas características do antigo regime. Então, caso você escolhesse o absolutismo monárquico, comentaria-se acerca do mercantilismo, aspecto econômico e da sociedade estamental, ou mesmo da interferência cultural, ou até mesmo da teoria política do contrato social, ou também do direito divino. Embora alguns alunos possam ter feito menção acerca da visão iluminista, a questão estava essencialmente atrelada aos aspectos do antigo regime. A questão número 6 tinha uma charge acerca da partilha do continente africano, a chamada Conferência de Berlim, no ano de 1885. Lembre que esse contexto, que era justamente o que a letra A queria, que você identificasse o fenômeno histórico a que se fazia referência à charge. E você tem que falar justamente da Conferência de Berlim, que gerou a partilha do continente africano naquela disputa imperialista e neocolonialista do século XIX, em que as nações, no contexto da Segunda Revolução Industrial, necessitavam de mercados de consumo das indústrias europeias e de mercado fornecedor de matérias-primas gerados principalmente por africanos e asiáticos. No contexto da questão, bastava destacar a colonização ou neocolonialismo no continente africano. E que relações de poder existem entre essas nações? Então, você justamente ia comentar acerca dessa disputa imperialista, a necessidade de ocupar espaços fora do continente europeu em busca de novos recursos ou de novos mercados, e até mesmo como forma também de levar para parte desses continentes, em particular a África, uma parcela da população europeia, já que estava um pouco a Europa ali passando por problemas demográficos, a população crescendo diante do espaço relativamente reduzido. E na letra B, pedia para mencionar dois acontecimentos ou ideias que se relacionam com esse fenômeno histórico. Então, gente, vocês lembrem, na prova de ontem, inclusive, professor João Maria, a prova de História do Brasil, já caiu uma temática acerca do branqueamento da população brasileira do século XIX. Quer dizer, aquela concepção do fardo do homem branco, civilizador, que levava para a África, todo esse processo de cultura. Lembra que a gente comentava muito na sala? Gente, lembra de Tarzan, o rei da selva, gritando lá, feito um índio maluco? Na verdade, ele estava ali levando o preceito civilizacional para o continente africano. Assim como os americanos fizeram o filme de faroeste, dizendo que estavam levando a civilização para a sociedade lá no oeste americano. Então você poderia destacar o darwinismo social, essa lógica do chamado fardo do homem branco, e naturalmente a forma como a Europa utilizou-se na África, desrespeitando o preceito das etnias, do comportamento cultural de cada grupo daquele, misturaram, criaram uma África artificial, e que depois do processo de descolonização, o que é que a gente assiste acontecer hoje? Todo o processo de guerras interétnicas, que tem justamente como ainda reflexo esse processo da colonização. E passar a palavra aqui para o meu querido amigo João Maria, lembrando que a questão número 4 de geografia caiu o tema muro. Muro, o grafite fala em parede, e nós falamos em muro. Berlim
Estados Unidos e México. A palavra, meu querido amigo João Maria Fraga. Olá, vestibulando, olá, aluno lógico. Ficamos muito felizes com as questões apontadas, inclusive no módulo. Depois você dá uma olhadinha no módulo. A foto que Jorge se referiu, que está na Progeografia, está na prova do módulo. Está aqui no módulo do... Tá bom? Lá também. Tá vendo aqui? O muro de Berlim. Tá vendo aqui? O muro do México, Estados Unidos, fronteira México dos Estados Unidos. fronteira do México dos Estados Unidos. Pois bem. E no nosso material, dá uma abertura aí, questão do governo Médici. O governo Médici tem a mesma imagem, inclusive que foi avaliada, fazendo uma contraposição entre o governo Lula, Brasil, ame ou deixe, material nosso, que eu inclusive trabalhei na nossa revisão, e a questão da prova vestibular, a questão número 7 da prova discursiva, Brasil, ame ou deixe, onde o aluno deveria o quê? Onde o aluno deveria trabalhar os aspectos político e ideológico do governo militares, tá certo? E citar duas medidas adotadas por esse governo para concretizar essa questão certa. Você deve lembrar-se, por exemplo, da Lei de Segurança Nacional, da Doutrina de Segurança Nacional, de instrumentos de repressão, como o DOPS, o DOI-CODE, a Operação Bandeirantes. Isso foram aparelhos repressivos usados pelo regime. Ainda você poderia citar o uso dos atos institucionais, que criou o bipartidarismo, que promoveu eleições diretas, além da Constituição de 67. Você também poderia trabalhar o nacionalismo, o fanismo, feito pelo regime militar, a valorização da nação, da pátria, né? A propaganda, inclusive o uso da televisão. Os militares fizeram um uso muito grande da televisão como um instrumento de manipulação das informações e alienação do povo brasileiro para o que estava acontecendo. A ideia do Brasil grande, das obras faraônicas como a Rio-Niterói, a Transamazônica, o próprio milagre brasileiro, que foi utilizado como um elemento de propaganda favorável ao governo, o desenvolvimentismo, em particular a indústria automobilística, a questão do consumo de automóveis, a industrialização do Brasil. E você não podia esquecer, é claro, a censura, né? A censura como elemento utilizado pelo regime militar, além da prática do exílio político, o próprio ostracismo, né? Onde políticos de oposição eram banidos por 10 anos da política, enfim. Você, na letra A, aí você, essa questão número 7, você podia discorrer sobre tudo isso. Na letra B, quando pedia para você mencionar e explicar duas ações contrárias da sociedade brasileira ao regime militar, aí você poderia trabalhar a luta armada, né? As guerrilhas, tanto a guerrilha urbana, com os sequestros, com os assaltos, como a guerrilha rural, feita pelo PCdoB, na região do Araguaia. Lembrar também da passeata do 100 mil, do Congresso da UNE, de Biúna, do discurso do deputado Márcio Moreira Alves, de oposição, criticando o regime, né? Um elemento, inclusive, que vai desencadear o próprio ato institucional número 5, as greves, o comício da Sé, né? Que denunciou a tortura, defendeu os direitos humanos, e os movimentos culturais, a música de protesto. Nós queríamos evidenciar isso. Na questão número 8, uma questão, inclusive, que nós trabalhamos aqui, que está presente no módulo, que o professor George mostrasse aquela questão da Ribeira, né? Que é uma questão que fala sobre a urbanização em Natal entre o final do século XIX e o início do século XX, tá certo? Que nós alertávamos para vocês que essa questão ela estava sendo trabalhada, a urbanização em Natal, inclusive na parte de literatura, com a obra do grande Câmara Cascudo. O professor George está mostrando a questão da 4 na apostila de revisão, ok? Depois você olha a sua apostila e verifica a questão número 4 da prova que nós temos na nossa revisão. E aí eu queria mencionar para vocês, na letra A relação entre cidade e urbanização, cidade e o moderno. Na verdade, esse conceito de cidade e moderno, cidade e urbano, tem muito a ver com o padrão, inclusive, europeu.
E aí você deve se lembrar que essa questão do padrão europeu das cidades brasileiras, de reforma nas grandes cidades brasileiras, isso ocorreu não só aqui em Natal, mas em todo o Brasil, em particular o Rio de Janeiro, que inclusive foi cobrado na prova objetiva do vestibular. Né? A questão da reforma urbana de Pereira Passos e Rodrigues Alves no Rio de Janeiro. Na letra B, você poderia citar a questão da higienização, a questão do transporte urbano, a questão do bonde como meio de transporte coletivo, a questão dos bancos, que foi fundado aqui um banco inclusive, a questão do Teatro Carlos Gomes, hoje Teatro Alberto Maranhão, a rede ferroviária que se vê para ligar o interior à capital, trazendo riquezas de lá, as fábricas de frigorífico, a fábrica de gelo, a ampliação do porto, os novos bairros como Tirol, Petrópolis, o Hospital Jubino Barreto, a iluminação pública, os prédios como o Solar Bela Vista, enfim. Esse processo de grande reforma foi protagonizado em Natal durante essa época, e eram essas as reformas que a letra B da questão número 8 pedia para vocês. No mais, eu quero deixar aqui em nome de todo o grupo, de toda a equipe de professores do Lógico, não só os professores de História, mas de todas as disciplinas, um grande abraço para vocês. Hoje à noite, todo mundo na festa, tá certo? O show Express, hoje, lá na boate, ninguém pode perder isso. Isso vai ser maravilhoso. Uma forma de vocês curtirem, se alegrarem, esquecer o vestibular e só esperar o nome de vocês naquela tela azul da TV. Um cheiro no coração de todos vocês e até a festa. Valeu, galera!